Alô você! Estamos iniciando novamente o Informa Jeff, o seu programa de química. E hoje a gente vai falar um pouquinho do tema alotropia. O que é alotropia, gente? Bem, a alotropia é o fenômeno pelo qual um elemento químico, pode originar substâncias simples diferentes. Então esse fenômeno é chamado de alotropia. Então a alotropia é um fenômeno, tá? Pelo qual um elemento químico pode formar substâncias simples diferentes. Nós temos várias variedades alotrópicas. Nós temos as variedades alotrópicas do carbono, as variedades alotrópicas do enxofre, do oxigênio, do fósforo. Temos outros elementos também, o ferro, o estânio, que podem também ter variedades alotrópicas. Vamos falar um pouquinho agora sobre as variedades alotrópicas do carbono. Vamos falar exclusivamente do carbono. Bem, o carbono em questão, tá? Se eu pegar o carbono, ele tem várias variedades alotrópicas. O carbono grafite, o diamante, os nanotubos, os grafenos, o buckminster fullereno, o carbono 60, que tem formato de bola de futebol, C540, C96, são várias as variedades alotrópicas do carbono. São substâncias simples, formadas pelo mesmo elemento químico, pela mesma constituição química, que é o átomo de carbono. Então, o que difere entre eles, né? Então, vamos falar um pouquinho primeiro do grafite. Então, vamos começar falando do grafite. O grafite é a estrutura CN, né, representado por CN. Então, o que é o grafite? O grafite ele é constituído de camadas de anéis, tá? De anéis hexagonais sobrepostos. Esses anéis hexagonais sobrepostos, eles facilitam o deslizamento da estrutura. Por isso que o grafite é muito utilizado em lubrificantes. Muito usado em lubrificantes. O grafite é uma exceção em relação a metais, às moléculas formadas por ametais. No caso, as estruturas formadas por ametais. No caso, o grafite, ele tem alto ponto de fusão, tem alto ponto de ebulição, apresenta alto ponto de ebulição. Ele conduz corrente elétrica, é um bom condutor de corrente elétrica numa direção e péssimo em outra. Essa propriedade se chama anisotropia, tá? Então ele é um sólido anisotrópico. O interessante também em relação ao grafite é que ele apresenta hibridações átomos de carbonos híbridos sp2, carbonos trigonais com nuvens π conjugadas, e é isso que permite a condução da corrente elétrica. Tá? Além de ser bom condutor de calor, ele também é bom condutor de corrente elétrica. Também é utilizado nos bastões das pilhas. O carbono grafite tem uma baixa dureza, ou seja, ele é riscado com muita facilidade. E a forma alotrópica que tem o calor de formação igual a zero. É o mais estável, tá? É o mais abundante e menos energético. Quer dizer o quê? Que ele libera menos calor em reações de combustão e hidrogenação quando comparado a outra forma alotrópica do carbono. Então, essas aqui são as características do grafite. Vamos às principais características do grafite, revisando quais são elas. Ele é constituído de camadas de anéis hexagonais sobrepostos. É muito usado como lubrificantes, tem alto ponto de fusão e ponto de ebulição, contrariando os compostos formados por ametais. Ele é um bom condutor de corrente elétrica e é um sólido anisotrópico, porque num sentido ele é bom condutor, no outro ele é perpendicular, ele é péssimo condutor.
Apresenta átomos de carbono híbridos sp2 com disposição trigonal, nuvens pi-conjugadas, o que permite a condução de corrente elétrica. Tem calor de formação igual a zero, é a forma alotrópica mais estável, mais abundante e menos energética. Então aqui nós falamos um pouquinho do carbono, do grafite. Saindo do grafite, vamos falar um pouquinho do carbono, diamante. Eu vou colocar aqui o diamante para a gente falar um pouquinho dele. Então agora vamos falar um pouquinho do carbono diamante, também CN, tá? A representação é CN em átomos de carbono. O diamante, ele é constituído de tetraedros tridimensionais. Ele é constituído de tetraedros tridimensionais. Ou seja, cada átomo de carbono no arranjo ele está ligado a outros 4 átomos de carbono, formando um arranjo tetraédrico, ângulos de 109 graus, 28 minutos. O interessante do diamante é que essa disposição espacial dele confere a ele uma alta dureza, capacidade de riscar, não é isso? Ele é a forma que tem calor de formação diferente de zero, tá? Ele é uma forma meta-estável, não é a forma mais estável do carbono. Então ele é meta-estável, é uma forma polimórfica do carbono. Ele apresenta, como eu já afirmei agora há pouco para vocês, alta dureza, é péssimo condutor de corrente elétrica. Por que ele é péssimo condutor de corrente elétrica? Não conduz corrente elétrica. Gente, uma vez que o carbono diamante, ele tem átomos híbridos sp3, ou seja, só ligação simples. Então, o diamante é sp3, o grafite é sp2. Então, essas são as principais diferenças entre grafite e diamante. O diamante é constituído de tetraedros tridimensionais. Cada átomo de carbono está unido a outros 4 átomos de carbono, gerando uma estrutura tetraédrica. Ele apresenta, por conta desse arranjo espacial, uma alta dureza, um calor de formação diferente de zero e é péssimo condutor tanto de corrente elétrica, mas é péssimo condutor de corrente elétrica. No entanto, ele é bom condutor de calor, conduz bem o calor, tá? Ele é um bom condutor de calor. E tem átomos híbridos do tipo sp3, não podemos esquecer. Vamos falar agora um pouquinho do carbono fulereno, tá? Eu vou colocar aqui o fulereno agora para a gente falar um pouquinho dele. O fulereno é também chamado de Buckminster fulereno carbono 60 ou buckball. Eu vou colocar aqui buckball. Buckball. O que é o buckball? Primeiro que ele é uma molécula geodésica, tá? O que quer dizer molécula geodésica? A molécula geodésica quer dizer que ele tem um formato de bola de futebol. São 60 vértices, C60 a estrutura, tá? Então tem 60 átomos de carbono, cada um num vértice. Essa estrutura ela tem 32 faces. Essas faces, 12 são pentágonos e 20 são hexágonos. Você percebe que realmente lembra uma bola de futebol. E é supercondutor em baixas temperaturas, tá? Então, o Buckminster fulereno, carbono 60, a molécula geodésica, formato de bola de futebol, apresenta 32 faces, 12 pentágonos, 20 hexágonos e é supercondutor em baixas temperaturas. Buckminster fulereno. Saindo do fulereno, você anotou aí tudo, vamos falar um pouquinho agora. Não se esqueça do fulereno também que o carbono é S e do sp2, por isso que conduz corrente elétrica. Agora vamos falar um pouquinho, saímos do fulereno, vamos falar um pouquinho da variedade alotrópica do carbono chamado nanotubos.
Os nanotubos são nada mais nada menos que finas camadas de carbono grafite enroladas na forma de tubo. Então são finas camadas de carbono grafite enroladas em tubo. Interessante que o carbono aqui, como é grafite, né, a constituição é sp2. O que acontece? Esses nanotubos são bons condutores. Calor e eletricidade. Os nanotubos de carbono, gente, eles apresentam, além de carbono sp2, de serem bons condutores e de serem formados de finas camadas de carbono grafite enroladas em tubo, eles têm uma disposição espacial mais ou menos assim, ó, parece um cilindro, tá? Então você tem aqui os tubos e aqui você tem a estruturazinha dos carbonos, né, formando em forma de tubo. Ele é muito utilizado na construção civil já hoje, tá? Além dos nanotubos de carbono, nós temos também o grafeno, tá? O grafeno é um material, tá? Nós temos o grafeno. Vou colocar aqui o grafeno para a gente comentar um pouco sobre ele, tá? Falar um pouquinho sobre os grafenos. O que são os grafenos? Os grafenos são materiais bastante modernos, são finas camadas de carbono grafite da espessura de um átomo. São bastante resistentes, são excelente condutor. Os carbonos são híbridos do tipo sp2, é um excelente condutor. Tem inúmeras aplicabilidades para o grafeno aí no futuro, tá? Então, um excelente condutor. Inclusive está cotado para substituir os chips dos computadores feitos de silício e germânio. A hibridação dos carbonos são sp2, por isso que é um excelente condutor. Tem a fina camada de carbono grafite da espessura de um átomo de carbono. Então, recapitulando, essas são as principais variedades alotrópicas do carbono. Nós temos o carbono grafite, está aqui o grafite, é constituído de camadas de anéis hexagonais sobrepostos, muito usado em lubrificantes, apresenta alto ponto de fusão e ebulição, bom condutor de corrente elétrica, numa direção, e na perpendicular ele não conduz, ou seja, ele é um sólido anisotrópico. Tem carbonos híbridos sp2, observe aí o carbono aqui, trigonal, vai ter várias nuvens π conjugadas, calor de formação igual a zero. É a forma alotrópica mais estável, mais abundante, menos energética, porque libera menos calor em reações de combustão e hidrogenação. Quando eu vou para o diamante, olha aqui o diamante, constituído de tetraedros tridimensionais, cada átomo de carbono está unido a outros 4 átomos de carbono. Esse arranjo espacial confere a ele uma alta dureza, por isso que ele é capaz de riscar e não ser riscado. Tem um calor de formação diferente de zero. É um péssimo condutor de corrente elétrica, mas um bom condutor de calor. E os carbonos são híbridos do tipo sp3. Logo depois nós vamos para os fullerenos. C60, molécula geodésica, formato de bola de futebol, apresenta 32 faces, 12 pentágonos, 20 hexágonos, é um excelente, é um supercondutor, tá? Em baixas temperaturas. Os carbonos também são híbridos do tipo sp2. Já os nanotubos são finas camadas de carbono grafite enroladas em forma de tubo, cujos carbonos são híbridos sp2 e são excelentes também condutores. E nós temos por último o grafeno. É um material bastante moderno, ele é constituído de finas camadas de carbono grafite da espessura de um átomo de carbono e os carbonos são híbridos do tipo sp2, é um excelente condutor. Esse é o grande problema do grafeno, porque ele é um condutor até bom demais e é necessário para ser utilizado nos chips dos computadores um estado desligado e o ligado, ou seja, de ser um semicondutor. E os carbonos são híbridos do tipo sp2.